Fala galera, 10 de agosto, 10º Veda no ar, e hoje o tema é um pouquinho complexo e um pouquinho polêmico. Resolvi falar e entrar pelo cano falando sobre sistema operacional Android, sistema puro versus sistema customizado ou sistema alterado. A gente primeiro tem que deixar bem claro que quando a gente fala de sistema puro, a gente tem uma grande confusão dentro do mercado. Não existe hoje, pelo menos nos aparelhos de prateleira, né? Ou seja, quando eu falo aparelho de prateleira, eu estou me referindo aos aparelhos que você encontra hoje na loja. Não existe aparelho efetivamente com sistema operacional puro. O que eu quero dizer com isso? É que o sistema operacional puro não é o Android que a gente conhece, por exemplo, nos Motorolas, ou nos Nexus, ou nos Pixels. Quando a gente fala de sistema operacional puro, o Android puro, a gente tem que ter em mente que, na verdade, o sistema puro é aquele que não tem praticamente nada. Ele é basicamente pelado. E quando se fala em nada, é inclusive com relação a codec. Então, assim, os aplicativos são hiper defasados, você às vezes não consegue executar aplicativos, não vem com suíte de download como a Play Store, etc. Então as pessoas confundem muito. A gente não tem um aparelho hoje no mercado que siga esse sistema. Obviamente a gente tem aparelhos que seguem a base desse sistema. E aí todos eles são Android. Então o que a gente tem hoje são sistemas semi-puros ou sistemas pouco alterados, mas na verdade são muito, porque a gente não vê, mas está por debaixo do capô, né? Está lá no código do aparelho, ou aqueles aparelhos que são mais alterados, né? Que são os aparelhos que a gente tem como padrão aí de citação, os da Samsung com a TouchWiz, o da LG com a UI específica deles, o da Asus com a Zenui e a MIUI da Xiaomi. E aí, quando a gente fala disso, a gente tem que comentar sobre por que o brasileiro, por que o usuário brasileiro começou a entrar nessa hype de sistema puro. A gente volta, para fazer esse raciocínio, a gente tem que voltar muito tempo atrás, na época do Android 1.5, 1.6, que é a época do 2012, 2011, que a gente tem ali o X10 da Sony, tem aqueles aparelhos mais antigos, o P500 da LG, são aparelhos que ficaram lá atrás e que tinham um padrão completamente diferente. Como assim padrão completamente diferente? Você deve estar se perguntando. É porque há algum tempo atrás, né, quando o Android era muito cru, a gente tinha muita alterações que às vezes eram mal feitas e mal otimizadas, e uma dependência absurda por parte das marcas do calendário oficial do Google. Como assim? Para fazer uma implementação, você tinha a espera pelo sistema oficial sair. Quando o sistema oficial saía no Nexus. A partir daí, as marcas começavam a trabalhar no sistema para atualizar e depois saía para os aparelhos comuns. Então, todas as atualizações, de um certo modo, eram meio que centralizadas na mão do Google. Enquanto o Google não liberava um update, as marcas não corriam atrás de atualizar os aparelhos delas para uma versão superior. Obviamente, tem umas que nunca se deram ao trabalho de fazer isso, né? Outras faziam o dever de casa, como era o caso da Sony, que normalmente, quando era Sony Ericsson, atualizava praticamente a linha toda de uma vez, né? Era considerado um dos melhores suportes de update no mercado na época. Dito isso, a gente vem para o tempo atual. Por que hoje o sistema puro ele não é mais tão necessário? E aqui eu não estou falando de gosto, eu estou falando de sistema como segurança, sistema como patch
sistema como usabilidade. A gente tem hoje, na maioria das marcas, um controle um pouco mais eficaz e eficiente para atualização de segurança, que é a principal utilidade das atualizações. Obviamente, tem também as atualizações perfumaria, né, como a gente pode chamar, que é quando coloca, por exemplo, um novo ícone, ou porque pegaram e habilitaram um jeitinho diferente de habilitar a conexão por compartilhamento e etc. Mas a principal utilidade das atualizações é justamente o lançamento de patches de segurança. E as marcas hoje têm observado isso e não se prendido ao que a Google está lançando. Eu cito como exemplo, e eu não estou me lembrando agora o nome, eu vou provavelmente colocar aqui uma observação com o nome do problema de sistema que teve há algum tempo atrás, que o Google, ele até o Android 5.0, ele tinha um problema sério de segurança na qual você dependia de atualizar para o 5.1.1, porque senão o aparelho podia ser invadido e tal. Era bem difícil de acontecer, ok, mas era um risco efetivo de segurança que existia no sistema. E aí, quando teve o 5.1.1, saiu esse patch de segurança. Só que não necessariamente as marcas que deixaram o aparelho no 5.0 não atualizaram. Eu vou pegar aqui dois exemplos que eu considero clássicos nesse caso, que foi a linha Zenfone da Asus e o Moto X de primeira geração. Ambos estavam no 5.0 e receberam um patch de segurança que era um patch pequeno, acho que devia ter, sei lá, 50 megas. Era besteira o tamanho do patch. Mas esse patch foi o suficiente para colocar em quesito segurança no nível do 5.1. Então, os aparelhos estavam no 5.0 pela versão oficial, mas em quesito segurança eles estavam pareados com a versão superior. Então, muitas das vezes acontece isso. MIUI, Samsung com a TouchWiz, ZenUI com a Asus e tantas outras recebem muito patch de segurança, muita atualização nesse meio de caminho, porque são atualizações de segurança que são observadas. Óbvio que também tem melhoria de câmera, estabilidade, habilitação de novas funções, mas o principal é a implementação de segurança. Então, a gente sai de um momento na qual as marcas eram reativas, podemos dizer, né? Reagiam o Google ia fazer alguma coisa, elas reagiam ao que o Google fazia, e aí sim tinha implementação, para algo proativo, na qual as próprias marcas já correm atrás por fora para habilitar algumas coisas. Então, a gente tem que ter isso em mente. Não necessariamente sistema que está muito atualizado, aliás, um sistema que está um pouco defasado, não significa que ele esteja menos seguro do que uma versão superior da Google, porque a gente tem essas implementações e muitas das vezes não vale a pena para as marcas subir, por exemplo, do que eu citei aí da Motorola e da Asus, subir do 5.0 para o 5.1 e colocar a estabilidade toda para o beleléu para ter que readaptar o sistema todo do zero. Não faz sentido, mas vale pegar e alterar uma linha lá, duas, sei lá quantas, e deixar o sistema redondo, funcionando continuamente de forma razoável. Então é isso. Não tem muito mistério com relação a esse sistema, a esse assunto, a esse sistema. Então eu deixo aqui o espaço para comentário, minha garganta está quase indo para o espaço. E eu deixo aí o espaço para comentário para vocês falarem para a gente. Você prefere o sistema pouco alterado ou você prefere o sistema customizado? Deixando bem claro
Sistema pouco alterado ou sistema muito alterado não significa sistema com muito ou pouco aplicativo, né? Vamos tomar cuidado, porque não é questão de ser com aplicativos inúteis ou não, porque aplicativo inútil é bem relativo, né? Para uns pode ser útil, para outros pode ser inútil. E mais uma coisa, as versões customizadas tiveram um ponto muito importante, que foi a habilitação de funcionalidades que não tinham no Android puro ou semi-puro que a gente via no Nexus. Eu vou citar aqui como exemplo as ações que a gente tinha no Moto X, como o agitar da mão para acionar a câmera, o acionamento por voz, na ZenUI da Asus, o C para acionar a câmera, escrever na tela, né, com ela desligada para fazer um monte de coisa, como acionar a câmera, abrir aplicativo, etc. Na MIUI, alguns tweaks que a gente tem, como impressão de tela inteira, que também tem na LG e também tem na Samsung, organização de launcher, tudo isso, essas alteraçõezinhas bobas que a gente vê ali no meio do caminho, que são uma mão na roda para o usuário, são graças às marcas que correram atrás de criar coisas novas e implementar no aparelho. Então, fica aqui o espaço para você comentar aí embaixo o que você acha, o que você prefere, qual é a sua opinião sobre o assunto, e contar também com o convite para que vocês participem aqui no canal mandando sugestão de pauta, porque são 30 dias falando sem parar. Eu tô aqui sem garganta já hoje, e são 30 dias falando de um monte de assunto. Então eu gostaria de convidar vocês a participar, sugerindo pauta, sugerindo assunto para os próximos dias, e aí a gente consegue deixar aí mais com a sua cara o que você gostaria de saber aqui no canal. Se você curtiu, deixe seu joinha. Se você não curtiu, deixe o seu like. É muito legal, porque a gente fica sabendo a sua opinião. E se você não segue ainda o nosso canal, não deixa de seguir, de ativar a sinetinha e mandar mensagem aí pra gente, participar, porque é muito legal poder interagir com vocês, tá bom? Galera, obrigado. Amanhã, dia 11, sexta-feira, tem mais. Um abraço e tchau, tchau.